Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Karen Minanja, eu sou engenheira civil de formação. Eu tenho mestrado em biotecnia e eu trabalho aqui na WCT, na equipe de modelagem hidrogeológica. Ok? Então, vamos dar início à nossa apresentação de hoje. Vai abordar uma parte teórica e após isso vamos fazer um exemplo sobre a metodologia que a gente utiliza para construir esses máquinas estruturadas ou mistas também às vezes, que é mais focado para estruturas geotécnicas como pilhas de folheto, barragens e também quando a gente quer simular enchimentos de folheto em caos. Primeiro, mencionar aqui que a WCT é um Bendy Channel Partner. O que quer dizer isso? A gente é representante oficial dos produtos de soluções geotécnicas da Bendy, como Plaxis. Na verdade, toda a marca do Plaxis, Plaxis CP, Plaxis LE, Plaxis Designer. Então, somos representantes oficiais aqui em Brasil. E, além disso, a gente é um trainer partner, ou seja, que nós estamos certificados para fornecer treinamentos com a utilização deste software, disponibilizando licenças de treinamento, ok? Então, a WCT, ela está dividida basicamente em três áreas principais: área de produtos, áreas de serviços e áreas de treinamento, né? Representamos software de modelagem, produtos para sensores de monitoramento. Dentro dos serviços, a gente oferece nas diferentes especializações de hidrogeologia, hidrogeotecnia, bioquímica e data management. E em treinamento temos uma grande área de formas de a gente fornecer esse traspasso de conhecimento para os nossos estudantes, através de cursos, webinars, tudo isso. As nossas áreas de atuação, a gente tem 4 principais: hidrogeologia, gerenciamento de dados, hidrogeotecnia e bioquímica. Okay? Aqui na parte central, alguns dos nossos serviços. E aqui na direita, alguns dos nossos clientes que estão mais relacionados com a área de mineração. Okay? Eu vou mencionar um pouco sobre os serviços que a gente oferece na área de hidrogeotecnia. Okay? Temos uma equipe que está composta de engenheiros geotécnicos que têm expertise em modelagem hidrogeológica, e a gente trabalha resolvendo problemas que têm a ver bastante com análise acoplada, retenção de informação e com fluxo, também análise de estabilidade, já seja pelo método de equilíbrio limite ou pelo método da redução dos parâmetros de resistência. Também desenvolvemos análises de percolação, ou melhor, mais abrangente, análises de hidrogeológicos em estruturas geotécnicas como barragens, também em cavas e tudo isso. Análise de adensamento, considerando conceitos de pequenas ou grandes deformações, okay? E disposição de rejeito em cavas e barragens. Que são alguns dos nossos serviços que a gente oferece dentro desta área. E aqui, as formas que a gente expõe, o que a gente vai desenvolvendo aqui na WCT, já seja através de webinars como hoje, que vai estar disponível depois lá no nosso canal de YouTube. Cursos também oferecemos, cursos gratuitos, cursos pagos, então vocês fiquem atentos ali nos nossos sites da WCT e também no LinkedIn, que a gente posta bastante sobre isso. Oferecemos também workshops onde fornecemos, dependendo do tópico, licenças de treinamento, ok? E aqui temos a WCT Academy, que é um site onde vocês vão poder encontrar já cursos que aconteceram aqui na WCT e se encontram salvos lá. Então, se vocês tiverem interesse em alguns desses tópicos que vocês estão vendo ali na parte central embaixo, vocês podem ir lá no nosso site da Academy e obter mais informações. E aqui na direita, já nossos clientes que têm optado por realizar os nossos treinamentos, nossos cursos. Ali está faltando também a ITV, a San Marco, que são empresas que confiam em nós para realizar esses treinamentos. E temos a área de produtos. A gente representa produtos da Waterloo Hydrogeologic, ok? Dentro deles o Visual Multiflow Flex, que é para modelagem hidrogeológica. Também representamos os produtos da Bendy, como a família do Plaxis, Plaxis LE, Plaxis CP, Plaxis Designer, e produtos de monitoramento para nível de água, pressão da Avance. Já dando uma introdução da nossa empresa, da nossa equipe, como a gente desenvolve os nossos projetos que a gente tem a oferecer para nossos clientes, a gente hoje vai abordar o webinar referente à construção de malhas eficientes utilizando Plaxis Design. Então, a partir disso, quero mencionar que este webinar pode estar focado, né, na criação de malhas mistas e não estruturadas em FreeFlow, com a ajuda deste software que é o Plaxis Designer, que é da Bendy. Mas isso não quer dizer que este software é só para ajudar esta ferramenta do FreeFlow, não.
Você também pode te ajudar a gerar esses arquivos input eficientes para criar malhas em outros software numérico. Ok? Então, não está simplesmente focado nessa utilização, inclusive tem outros tipos de aplicações, ok? E eu vou mostrar aqui apenas algum deles, tá bom? Então, primeiro falando da ferramenta na qual a gente vai construir essas malhas eficientes, que é o FeeFlow, ok? Então, primeiramente, o FeeFlow é uma ferramenta, uma solução numérica desenvolvida pela DHI. Essa ferramenta trabalha com um método de numérico de elementos finitos. E alguma das vantagens de trabalhar com esta ferramenta e que supera, vamos dizer, a outras soluções que também têm os mesmos objetivos, são aquelas que estão listadas aqui na esquerda, tá bom? Como quais? Por exemplo, o relacionado ao tópico de hoje, né? A representação de ideologias complexas ou, inclusive, a representação das estruturas geotécnicas, como as pilhas e bases de energético, através das malhas não estruturadas ou malhas tetraédricas. Outra vantagem, vamos dizer, uma coisa que a gente pode mencionar do Plax, do FeeFlow, é que ela tem uma interface com outros programas de modelagem geológica, por exemplo, como o Leapfrog, que nos podem ajudar na eficiência ou no fluxo de trabalho, por exemplo, na etapa de caribar o modelo numérico, tudo isso. Okay? Esses são exemplos. Além disso, o FeeFlow tem sofisticados solucionadores, como o Tangi, né? Tem implementado isso na sua formulação. E o FeeFlow trabalha também com a zona não saturada, através de modelos como, por exemplo, Bank-Newton, ou também como modelos empíricos para representar essa zona. E tem a possibilidade de trabalhar com elementos discretos unidimensionais ou bidimensionais para melhorar a representação de estruturas como, por exemplo, a drenagem interna de uma barragem, né? Que às vezes elas têm comprimentos muito pequenos, né? E às vezes se torna um pouco difícil representarlo através de elementos finitos. Então, às vezes se opta por esse tipo de opção, que é uma opção que está disponível no FeeFlow. Outra característica do FeeFlow é que ela tem uma acoplagem entre águas superficiais e subterrâneas, né? Com outro produto da DHI, que é o MySheet, por exemplo, né? Onde já é utilizado outras variáveis que vão nos ajudar a obter as distribuições de recarga na área de avaliação, que utiliza dados de precipitação, dados de evapotranspiração, escoamento do solo, tipo do solo, e todas as variáveis que vão ajudar na melhor estimativa dessa distribuição de recarga. E por último, né, que o FeeFlow hoje em dia tem implementado dentro do software plugins que antes se encontravam por fora, né, mas agora já estão praticamente reconhecidos oficialmente pelo software. Plugins como Hydromechanical Coupling, que nos ajudam para trabalhar com modelos acoplados, já onde a formulação se torna viável para poder estimar tanto variáveis mecânicas quanto que variáveis de fluxo e poder abordar problemas de adensamento, problemas de subsidência, por exemplo. ¿Okay? E outros plugins, além do que estão mencionados aqui, não? Por exemplo, o Pixie, tem mais aí. Tá? Aqui algumas figuras dos modelos, dos tipos de modelagem que a gente pode fazer utilizando essa ferramenta, né? Tanto para modelos que envolvam open pitches, barragens, tudo isso. Já vamos falar mais para frente tudo isso, tá? Ok. Bom, já tendo falado do FeeFlow e entendendo que essa ferramenta é uma solução numérica para reproduzir o fluxo subterrâneo em meios porosos através do cálculo de cargas hidráulicas. E já partindo desse termo, é importante mencionar de que para poder reproduzir a dinâmica do fluxo em meios porosos, a gente vai precisar resolver equações governantes de fluxo. Pode ser saturado ou não saturado, que vai depender. E, a su vez, vamos a requerir de métodos matemáticos que sejam os apropriados e eficientes para poder resolver essas equações governantes. Agora, estes métodos podem ser, analíticos ou podem ser numéricos. Existe uma grande família de métodos analíticos para resolver estas equações, no entanto, está muito limitada a que os problemas sejam, ou na verdade as geometrias sejam geometrias simples, e os problemas estejam relacionados a problemas lineares. ¿Okay? Já em casos onde a geometria já é irregular, os materiais já têm propriedades diferentes, e o problema já tem uma mudança, uma natureza não linear, então, nesses casos, já se opta por trabalhar com métodos numéricos, são os mais recomendados. Okay? E o objetivo desses métodos numéricos, basicamente, é obter uma solução aproximada das equações governantes através de uma discretização temporal, espacial, onde se vai procurar estimar a variável primária que se vai obter nos pontos definidos em espaço e tempo da nossa área de avaliação. Okay? Agora, quando nós falamos de discretização espacial,
isso vai dizer que um modelo numérico, um domínio, ele vai ser dividido em elementos. Okay? Por exemplo, aqui na direita, uma discretização espacial com elementos triangulares para uma malha que utiliza uma solução numérica de elementos finitos. Aqui na parte central, uma discretização tipo grid, né? Tipo grid, que já utiliza já outra solução numérica, que é o método das diferenças finitas, né? Então, como esta metodologia, as duas, né? Utilizam já metodologias numéricas. Como estas metodologias já são soluções aproximadas, sempre vai existir um erro. O grande desafio dos modeladores é minimizar esses erros através de soluções eficientes, estáveis e robustas. Para isso, você vai precisar de um modelo numérico estável, ou seja, a escolha do software, né? O processo iterativo robusto e uma discretização espacial e temporal adequada que vai ser definido pelo modelador. Agora, falando especificamente sobre discretização espacial, os domínios que se mostram através de elementos unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais para assim criar o que chamamos de malha numérica, ok? Os elementos unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais possuem um grau de interpolação que vai depender da quantidade de nós que represente cada elemento. Podemos ter elementos lineares, podemos ter elementos quadráticos, podemos ter elementos cúbicos. Tudo isso vai depender da quantidade de nós, ok? Estou falando aqui agora de forma geral, tá bom? Da mesma forma, de elementos 1D, podemos ter elementos lineares, quadráticos e cúbicos, 2D lineares, retangulares, quadráticos, e assim, 3D também, ok? Estou dando novamente. Então, a ideia, basicamente, é dividir ao domínio em elementos, adoptando o tipo de elemento que nos permita representar geometricamente as feições mais importantes, sejam planos de falha, componentes importantes de um sistema, como drenagens internas, né? E que, além disso, o grau de interpolação que esse elemento nos providencie forneça para a solução numérica uma acurácia, a melhor acurácia, ok? Já que as variáveis primárias vão ser calculadas a partir dessa escolha. Então, no método dos elementos finitos, cada elemento possui nós, que vocês estão vendo aqui nos vértices, né? Nós, e possui pontos de Gauss, que vocês estão vendo em X, tá bom? Então, é importante entender o que variável estimo em cada zona, não? Em cada ponto. Por exemplo, nos pontos que são os nós, a gente calcula, através de soluções numéricas, no software, a variável primária, que no caso do FreeFlow, né, e software de modelagem hidrogeológica, são as cargas hidráulicas. Nos pontos de Gauss, que já são variáveis secundárias, a gente estima ou calcula o que seria os Darcy flags, né, as velocidades de Darcy, né? No entanto, se vocês já têm, por exemplo, experiência no FreeFlow, vocês sabem que quando vocês explotam os Darcy flags, os resultados aparecem nos nós. Mas por que aparecem nos nós? Porque ele faz uma média dos resultados feitos nos pontos de Gauss, né? E atribui o valor correspondente para esse nó mais próximo, ok? Então, basicamente, seria esse o processo de cálculo, a variável primária e a variável secundária. No caso do FreeFlow, a gente pode criar malhas 2D e 3D utilizando os elementos que temos aqui nessa figura, né? Esses são os elementos disponíveis dentro do FreeFlow. Uma boa abordagem que existe ou que se pode utilizar na modelagem numérica em FreeFlow é utilizar elementos lineares prismáticos de base triangular quando utilizamos malhas estruturadas e elementos lineares com tipo tetraédricos quando buscamos trabalhar já com malhas não estruturadas, ok? Tipo esse daqui, para malha não estruturada, para não estruturada. A gente está tendo dado já um repasso assim, geral, bem mais conceitual de elementos finitos, né? E especialmente focando no FreeFlow, já vamos a falar já sobre os tipos de malha que a gente pode construir em FreeFlow, o fluxo de trabalho que a gente pega para construir cada tipo de malha, né? E vamos a dar uma introdução ao Plaxi Designer, que é a ferramenta que a gente está colocando hoje aqui para ajudar nessa otimização da criação de malha e as funcionalidades que esse software tem. Em FreeFlow, a gente pode criar 3 tipos de malha. Malhas estruturadas, malhas mistas e malhas não estruturadas, ok? Então, vamos a começar com as malhas estruturadas. As malhas estruturadas estão definidas por prismas triangulares em camadas. Basicamente, um reconhecimento desse tipo de malhas é quando as camadas se estendem lateralmente até o domínio ou a borda do modelo, ok? Se estendem lateralmente, é bem definido cada camada, ok?
E o que caracteriza este tipo de malha é que as faces verticais vão restringir a flexibilidade, mas vão simplificar a manipulação da criação da malha e tudo isso. Por exemplo, aqui, um modelo tridimensional, uma malha tridimensional, criada como uma malha estruturada, como vocês podem ver, e tentando dar detalhe na zona da barragem, né? Como vocês podem observar, são camadas contínuas que têm espessuras mínimas, ok? Que se procurou representar o melhor possível aquelas componentes importantes da barragem. As malhas estruturadas, elas podem ter camadas contínuas, né? Mas não necessariamente a atribuição dos parâmetros para as biologias tem que ser contínua. Elas podem ser limitadas, né? A partir da interrupção dos elementos, né? Na verdade, isso pode ser ajudado através do LIFRO, por exemplo, que nos ajuda a carimbar uma malha, né? E a gente pode trabalhar, inclusive, com slices como aqui o vermelho, onde se estabelecem espessuras mínimas, respeitando, não, as espessuras mínimas, né? E no caso de trabalharem, por exemplo, com modelos com uma configuração não confinada, a gente precisa ter muito cuidado nesse espaçamento que a gente define entre slice e outro slice, ao atribuir especialmente o level depth. Temos outros tipos de malha, que se chama malha mista. Essa malha mista pode ser de duas formas, ou se podem criar, na verdade, de duas formas. Mas as características destas malhas são que têm uma maior flexibilidade para representar características complexas ou componentes complexas, como a disposição de rejeito, né? Porque vocês sabem que quando é enchido o material dentro de uma cava, eles geram uma inclinação, tem uma praia de rejeitos ali, não é uma disposição horizontal, né? Também, por exemplo, para representar as estruturas geotécnicas de todas as componentes internas que vão a condicionar como é o fluxo dentro do maciço, que é muito importante às vezes, porque são dados inputs para as análises geotécnicas como estabilidade, então você precisa ter a maior precisão nos resultados, erros e tudo isso, mas que ao mesmo tempo a escolha desse tipo de malha é dificultoso para alguns usuários, ok? E estabelecer fluxos de trabalho padrões para seguir esta malha é muito difícil. Então, as pessoas tendem a trabalhar com a ajuda do software externo, neste caso a gente vai mostrar o Plastic Designer, né? E trabalhar e criar esse tipo de discretização e separação entre uma zona não estruturada e uma zona estruturada, o que define uma malha mista, estruturada e não estruturada. Então, a primeira forma de trabalhar com malhas mistas é quando a zona não estruturada e a zona estruturada está separada por um slice. Vocês estão vendo, né? É um slice bem claro que separa a zona acima como não estruturada e a zona embaixo como não estruturada. Ok? Essa seria a primeira forma. E a segunda forma de malha mista já é quando vocês criam uma zona não estruturada na zona estruturada, ou seja, vocês pegam seleções que se encontram na zona não estruturada e fazem uma rediscretização, considerando elementos tetraédricos, e já não fazem que essa separação entre zona estruturada e estruturada seja bem definida, né? Já temos, por exemplo, camadas que não têm uma continuidade até a extensão do domínio, como o caso anterior. Você reconhece muito fácil as camadas, né? Aqui não, aqui as camadas são interrompidas pelas zonas não saturadas. E normalmente se opta por trabalhar com esse tipo de forma quando você precisa definir no seu modelo numérico feições discretas, como poços através de feições unidimensionais, planos de falha através de feições bidimensionais que podem estar inclinadas, que podem não ser representadas da melhor forma quando são trabalhadas e abordadas como malhas estruturadas. Tanto já se escolhe esta opção. Então, como é aqui, vamos dizer, o encontro, né, entre uma zona estruturada e uma zona não estruturada, como vocês podem ver, né? Temos a separação bem clara, né, de um tipo de elemento e outro tipo de elemento que acontece justamente nessa interseção entre esses dois tipos de malhas. Uma coisa para ter atenção é de que quando a gente escolhe este tipo de abordagem para malha mista, a gente vai ficar atado, né, ao fato de que nessa zona de contato você não vai poder fazer um refinamento, né? Você vai ter que ficar preso na discretização da zona estruturada, ok? E aqui você vai ficar preso apenas na discretização do primeiro slice, né? Da zona plana. Mas já nas laterais já fica à vontade de você como trabalhar ou discretizar essa zona. E aqui para vocês verem, né? Aqui o tipo de elemento na zona não estruturada e o tipo de elemento na zona estruturada.
E o terceiro tipo de malha que pode ser construído no FreeFlow já é uma malha totalmente não estruturada. Okay? Aqui vocês estão vendo a configuração da malha numérica da zona externa desta pilha, okay? Mas também é uma malha não estruturada. Okay? Mas para esse tipo de malha, já o domínio total já é discretizado com tetraedros, de um tipo de elemento único, e de que ao momento de trabalhar com esse tipo de abordagem, você já fica com a necessidade de trabalhar com mais informações tridimensionais, para poder definir de uma melhor forma seu modelo numérico, e também fica um pouco mais limitado com o fato da parametrização da fundação geológica. Torna-se um pouco mais complicado do que trabalhar com malha mista às vezes. E normalmente você está sujeito a trabalhar com o importe de mapas 3D, né, como vocês podem ver aqui na figura, para criar um modelo tridimensional. Mapas 3D que podem ser superfícies, podem ser pontos, né, mas sempre tendo cuidado em como você vai inserir esses arquivos de entrada no seu modelo, ou na criação do seu modelo numérico, né, porque senão não estiverem da forma aceitável, o Flow não vai deixar, não vai permitir, não vai deixar criar essa malha tridimensional e vai recusar a informação imputada, falando que as informações se intersectam uma com outra. Então, esse fato de intersectarem pode ser solucionado com o Platts Designer, que estão superados com essa ferramenta, porque ela tem implementado várias funcionalidades para interseção de superfícies e tudo isso, que podem nos ajudar ou nos auxiliar em otimizar esses dados de entrada. Como é o fluxo de trabalho ou a criação do modelo numérico? Aqui, um mapa, né? Uma linha, vamos dizer, de início a fim de como se inicia a etapa de criação do modelo numérico, partindo sempre de um supermesh, a menos que você tenha uma malha numérica pronta e esteja trazendo, ok? Mas aqui, de forma geral, se parte de supermeshes, que podem ser supermesh em 2D ou supermesh em 3D. E esses supermeshes precisam de informações de entrada, que podem ser manipulados manualmente, podem ser feitos manualmente, ou podem ser mapas importados, formatos aceitáveis pelo FreeFlow, formato DXF, Shape, e tudo isso, ok? Então, essas informações são implementadas dentro do Supermesh, reconhecida como Supermesh Polygon, Supermesh Polyline, Supermesh Points, né? E se você partir de um Supermesh 2D, você cria uma malha bidimensional 2D, você avalia se essa malha está com a qualidade adequada para poder prosseguir a criação da malha tridimensional, a través de certos critérios que o FreeFlow tem implementado para verificar, como o critério de la UNAI, por exemplo. Pode verificar também a partir dos ângulos internos desses elementos para garantir que esses elementos sejam mais próximos a um triângulo equilátero, que é o que se procura na criação de malhas em 2D. E já com a base de que você tem uma malha de boa qualidade, você parte para uma malha 3D, que pode ser inicialmente estruturada, através de camadas, o que se conhece também como 3D Layered Mesh. Já com seu modelo 3D como malha estruturada, você pode partir tanto para trabalhar uma malha parcialmente não estruturada, através das seleções de certas zonas na zona estruturada, ou se não criar camadas pinch. Pinch layers, né? Conhece, né? Camadas pinch. Ou também pode partir dessa malha não estruturada totalmente e torná-la totalmente não estruturada. Outro caminho seria partir do 3D Supermesh, né? Do Supermesh 3D, através de geometrias tridimensionais, superfícies tridimensionais, e criar diretamente uma malha não estruturada. Alguns cuidados que se precisam ter na criação dos supermeshes. Primeiro, o mais importante é fornecer geometrias no supermesh que sejam as adequadas para poder trabalhar com uma quantidade de nós que não sejam abruptamente grandes, né? Porque às vezes você pode ter a definição de uma drenagem que está sendo definida por uma quantidade absurda de nós, quando não precisa, né? E então, às vezes, o FreeFlow o que tende a fazer é respeitar essa separação de vértices da sua informação que está imputando, né? E torna seu modelo muito mais refinado nessas zonas. Então, às vezes, você precisa preprocessar essa informação, né? Para que depois o FreeFlow não faça essa mega discretização nas zonas dos alinhamentos e tudo isso. Outro cuidado que a gente tem que ter é que quando esses alinhamentos se encontram intersectados, no caso de estar intersectados,
eles tenham um ponto de interseção, ok? Eles têm que ter um ponto de interseção que coincida dos dois alinhamentos. E que essa interseção não forme ângulos muito agudos, como esse aqui. Temos que ter muito cuidado. E segundo, que os polígonos que a gente insera no FreeFlow estejam conectados uns com outros, não como esse aqui, que está isolado na parte central e temos outro polígono por fora, não. Eles têm que estar conectados, né? Gerando subpolígonos por aqui, por lá e por aqui na parte central. Todos eles têm que estar conversando para poder ser reconhecidos dentro do FreeFlow. E no caso do Supermesh 3D, o que se procura é não trazer informações que estejam intersectadas, né? Como esse daqui, por exemplo, não está intersectada, e não trazer este tipo de casos, né? Superfícies intersectadas uma com outra, né? O que se faz nesse tipo de opção, por exemplo, de ter duas superfícies, por exemplo, uma separação de duas unidades, e depois uma feição, um plano que representa uma falha. Então, essas superfícies vão se intersectar. Então, o que se faz, basicamente, é cortar, não? Interromper esse contato entre as duas superfícies, parar aqui a superfície e depois continuar na outra face do elemento, né? Então, é basicamente a opção que se tem que pegar para poder trazer essa informação e complementarla na criação da malha tridimensional. Aqui, alguns exemplos de geração de malhas 2D. Esse é o adequado. Vocês estão vendo triângulos mais equiláteros. Esse não é adequado. Vocês estão vendo triângulos que não são muito equiláteros, que são mais obtusos, que têm ângulos muito mais agudos aqui. Okay? E aqui a geração de malhas tridimensionais. Neste caso, uma malha estruturada. E aqui na direita não se vê a malha, é basicamente o supermesh que foi utilizado para criar uma malha tridimensional. Então, como a gente pode reconhecer a eficiência dos elementos em termos de qualidade para o caso de elementos tetraédricos, ok? Então, para isso, dentro do FreeFlow já está incorporado uma série de parâmetros auxiliares que nos vão ajudar a entender se o nosso elemento está ótimo ou está de má qualidade. Aqui temos alguns listados aqui na esquerda, que podem ajudar a entender geometricamente como está configurado cada elemento da malha numérica. Mas aqueles que nos vão indicar se nossa malha está boa são os ângulos mínimos dos diedros, ou seja, os ângulos os ângulos internos entre as faces dos elementos tetraédricos, podem ser os mínimos e os máximos. Se for os mínimos, se recomenda que no mínimo seja 20 graus. Se for os máximos que se estiveram visualizando, se recomenda que no máximo seja 150 graus. Outra variável, o parâmetro auxiliar que nos vai ajudar a identificar a qualidade da malha é o aspect ratio do elemento, que basicamente vai relacionar uma relação máxima do raio da circunferência de cada elemento, que está sendo dividido pela aresta do elemento mesmo. Então, essa correlação precisa ser inferior a 2,5 para garantir que o elemento está bom, ok? E, finalmente, o condition number, que é um parâmetro que nos vai indicar o que tão próximo se encontra o nosso elemento tetraédrico que construímos na malha de um elemento tetraédrico ideal, ok? O que tão próximo está, através de um fator. E para garantir ou para entender quão bom se encontra, né, quão próximo se encontra, o que se procura é que esses valores do condition number sejam o mínimo possível. A medida que seja mínimo, já estamos assegurando que os elementos são de boa qualidade. Então, aqui um exemplo, né, de 4 elementos tetraédricos. Os 4 têm a mesma área na base do prisma, okay? Como vocês podem ver. E a única diferença desses elementos vai ser observada na elevação, né, de cada uma delas. Então, para o primeiro elemento, não, que vamos a dizer que é o melhor elemento, que tem uma muito boa qualidade, temos um condition number de 5,24 e um aspect ratio de 1,22. O aspect ratio está dentro da faixa de valores recomendados. O que se recomenda é que seja inferior a 2,5, está dentro, né? Então podemos dizer que este elemento tem uma boa qualidade. Se vamos observar o segundo elemento, ainda observamos que ele estando um pouco deformado, ele chega a entrar dentro dos parâmetros recomendados, né, para definir um elemento adequado, de boa qualidade. Mas se já observamos o terceiro e o quarto elemento, que já estão mais deformados, observamos, né, que o aspect ratio já ficou fora da faixa de valores permitidos, né, 734, 70,94, né? O condition number também, 22, 196, valores muito por fora. Então, são elementos que precisam ser reavaliados, né?
reavaliados, pode ser que no modelo numérico redescritizado toda essa zona, estabelecendo alguns parâmetros para evitar esse tipo de criação de elementos. Então, vamos lá. Vamos dar uma breve introdução no que seria o Plaxis Designer, bem mais rápido para conseguir entrar na parte da aplicação deste webinar. O Plaxis Designer é um construtor de malhas de modelos conceituais 3D. Ele trabalha e é mais recomendado para trabalhar com aqueles modelos que já abordam estruturas geotécnicas como pilhas de rejeito, barragens. Ele te permite trabalhar com diferentes informações, como furos de sondagem, também instrumentos de monitoramento que nos vão ajudar a entender conceptualmente como está se captando, como está reproduzindo seu fluxo dentro dessa estrutura, mas tudo conceitualmente. As vantagens de trabalhar no Plaxis Designer é que ele pode criar superfícies tridimensionais, modelos tridimensionais conceituais, a partir de informações 2D, como vocês podem ver aqui, sessões 2D, que tem diferentes orientações, diferentes inclinações, diferentes unidades, né? E criar superfícies que definam cada separação das unidades, como pinch layers. E além disso, que é um software que te permite simular o enchimento em reservatórios, a partir de diferentes informações como pontos de disposição, tempo de enchimento, taxa de enchimento, inclinação das superfícies deposicionais, tanto nesse tipo de estrutura como em OpenPitch também. Como pode nos auxiliar o Plaxis Designer na criação de malhas não estruturadas? Então, a gente vai apresentar um exemplo em que cria as malhas ou as zonas não estruturadas, representando aquelas estruturas geotécnicas à disposição do rejeito no pitch. E, basicamente, essa criação vai ser a partir de camadas pinchal. Pinch layers, né? Pinch layers. Vai criar a partir disso. Então, o grande desafio de pegar essa abordagem é, basicamente, não criar volumes negativos entre uma superfície e outra. Porque se você criar esses volumes negativos, ou as informações que você impute, eles geram uma zona não negativa. Então, o FreeFlow vai te mandar a mensagem, um aviso de volumes negativos, interseção, não pode continuar processando para criação de malha. Inclusive, até pode deixar. Então, por que eu vou utilizar o Plaxis Designer? Primeiro, porque o Plaxis Designer, com as ferramentas que ela tem, vai nos ajudar a assegurar que não se criem esses volumes negativos e vão nos ajudar a criar os pontos de interseção entre aquelas zonas que não são as zonas em contato, que são os pinches, né? Que não são essas zonas. Por exemplo, vamos dizer aqui, eu tenho minha topografia em verde e eu quero construir como zona não estruturada a barragem. Okay? São duas superfícies isoladas, não? Uma superfície azul e uma superfície verde. Então, para a gente assegurar inicialmente de que vamos a poder obter no resultado final e satisfatoriamente a criação da malha da zona não estruturada, o que a gente faz aqui é primeiro definir os pontos de contato. Se vocês observam aqui, a triangulação da superfície verde e a superfície azul, elas não estão coincidendo. Cada um tem sua triangulação individual. Então, dentro do Plaxis Designer e através das ferramentas, a gente faz uma retriangulação sem modificar geometricamente cada superfície e define esses pontos de contato. Vocês estão vendo aqui. E retriangula cada superfície. Agora, vocês estão vendo também aqui outros pontos de contato, né? Uma zona que se está dando a perceber bem clara, né? E é porque a gente, além disso, criou pontos de contato entre disposições de rejeito, tá bom? Beleza. A partir da criação dos pontos de contato, dentro do Plaxis Designer mesmo, eu posso criar aquela superfície que, além de ser a topográfica, já considere o barramento. E me assegure que não se criem esses volumes negativos. Que é justamente o que a gente faz aqui no Plaxis Designer. Com que ferramentas? Pois trabalhamos com todas essas ferramentas, interseções de superfície 3D, todas elas aqui, e conseguimos otimizar esse resultado e levar para o FreeFlow e satisfazer aí na criação dos modelos 3. Além disso, um plus deste software é de que ele consegue consertar a qualidade de superfícies, ok? Não estou falando de malha numérica, não, sino superfícies, que às vezes são dados inputs dentro da redescritização do modelo numérico, já seja preenchendo os buracos da superfície automaticamente, ou fazendo um remesh, ou de ser que otimizando a descritização que esteja se dando nessa superfície. Okay? Tem diferentes ferramentas. Eu vou agora mostrar para vocês o caso, um exemplo, tá? Então, temos 15 minutos. Vamos lá. Então, vamos utilizar esse problema, ok? Vamos a dizer que o objetivo do estudo, além de passar por uma etapa de calibração do modelo, se pretende fazer simulações de enchimento do rejeito dentro dessa carga.
Se pretende encher o rejeito e entender como vai a ser modificada a dinâmica do fluxo subterrâneo a partir desse enchimento. E, além disso, a gente quer saber, porque assim que finalizar o enchimento, será construída uma pilha, né? Serão instalados pontos de monitoramento e quer saber se essa dinâmica ou esse fluxo subterrâneo vai a entrar em contato com a pilha, como se vai comportar ela e tudo isso. Entendendo esse escopo, já que se vai ter monitoramentos dentro da pilha, né? E se quer entender a influência do enchimento do rejeito, é necessário considerar estas componentes dentro de uma malha numérica do FIFLOW. Então, a gente, vendo que é muito importante fazer uma boa discretização dessas zonas, okay, para assegurar ou ter maior acurácia na precisão dos resultados, e também, hoje em dia, já tendo maiores estudos para definir ou caracterizar aquelas zonas de rejeito, por exemplo, através do ensaio CPTU e tudo isso, vendo isso, é muito importante fazer uma boa descrição dessas zonas, especialmente também da pilha, né? Você vai ter um sistema interno, né, que precisa ser representado para ver a influência e se esse sistema pode que trabalhe eficientemente e avaliar tudo isso. Então, como vamos a começar a nos apoiar no Plaxis Design? Primeiro que nada, vocês estão observando aqui a interface. É uma interface bem intuitiva, bem amigável. E o primeiro que o Plaxis Design vai nos ajudar é a reproduzir esse sentimento. Como vão se gerar essas batimetrias dentro da cava do pitch. É importante mencionar que esses sentimentos que eu vou reproduzir aqui vão ser sentimentos geométricos. Não vamos a simular o comportamento hidromecânico dos materiais que estão sendo enchidos, que neste caso é o rejeito, okay? Não vamos a simular. Vamos a precisar de informações como os pontos de disposição, onde estão as tubulações, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ok? Vamos a precisar dessas informações. Vamos a precisar das taxas de enchimento de cada ponto, das inclinações das superfícies batimétricas também. Ok? Então, vamos lá. Uma vez definindo esses pontos de enchimento, a gente reconfigura como são esses cenários de enchimento. Por exemplo, eu posso dizer, Karen, a partir do primeiro ponto de enchimento, eu vou fazer uma disposição por 1095 dias, eu vou encher com uma vazão de 1500 metros cúbicos por dia, né? Esse é o ponto, escolhemos o ponto de exposição. E a inclinação dessa batimetria vai ser de 1 grau. Beleza. Depois, para 2027, eu vou começar a dispor por 3.650 dias, vou manter a vazão, mas vou mudar de ponto. E assim, vocês podem criar os cenários, toda a sequência de disposição, de enchimento aqui no nosso reservatório. Beleza. Uma vez que vocês criam essa sequência, automaticamente o Plaxis irá a te fornecer essas superfícies batimétricas. Vocês estão vendo? Essa seria a primeira superfície batimétrica para o primeiro período de 1095 dias. Como vocês observam, essa superfície mantém o que conceitualmente se entende, né? De que nas zonas mais próximas temos elevações maiores que nas zonas mais afastadas do ponto de disposição. E assim se vão criando superfícies deposicionais para cada período escolhido, 2024, 2027, 2037, 2027, 37 aqui, ok? E finalmente a última, 2038, beleza? E se cria o último plano, a última batimetria de disposição, né? De acordo também ao projeto estabelecido, né, pelo cliente. E, através de um corte aqui, vamos observar como se cria essa superfície. Aqui vocês estão vendo, né? Essas superfícies batimétricas são inclinadas. Aqui eu tenho pitch. Aqui eu tenho a primeira superfície, a segunda, a terceira, a quarta e depois já vem a pilha. Então, como mencionei, o primeiro passo para gerar essa zona não estruturada dentro do FIFLOW é definir os pontos de contato. Como vocês podem observar aqui, cada superfície que foi criada, ela se encontra com sua própria triangulação, não coincidem umas com outras, são isoladas. E o passo inicial é criar essas superfícies de contato, esses pontos de contato. E é isso que a gente faz com as ferramentas de interseção do Plaxis Designer. E criamos esses pontos que vocês estão vendo, né? Agora já está encaixados, tanto foi modificada a superfície topográfica de Labra e a superfície de deposição. E agora já estão conectadas através de um ponto. Se faz esse procedimento tanto para superfícies deposicionais quanto que para a pilha também. Para a pilha se faz esse procedimento e se define uma zona de alteração da geometria.
através das ferramentas também, ok? Definimos zonas onde o software entende que serão feitas essas modificações. Essa seria a zona apenas do enchimento. E depois também se criam zonas também para a pilha. Fazendo separações e entrando em contato, né? Porque os polígonos não podem estar separados um com outro, né? Tem que estar em contato. Fazendo essas criações de regiões, o que se conhece aqui. E essas informações são exportadas como polígono. O software consegue exportar formatos como DXF, também formatos como pontos, tipo DAT, tipo CSV, né? E levar para o FIFLOW. Então, essa informação seria utilizada primeiro no SuperMesh. Okay? Além disso, após a gente ter criado essas interseções, a gente precisa cruzar informação. Tipo, conectar essa superfície aqui com essa topografia, com essa batimetria. Tipo assim, que esta topografia, ao momento de se encontrar com a batimetria, pega essas informações, né? Depois, quando se encontra com a pilha, também pega essas informações e gera uma superfície única. Informação que precisa ser levada para o FIFLOW. É informação que eu vou ter certeza que não me vai criar volumes negativos. Então, por exemplo, aqui, seleciono as superfícies envolvidas, utilizo as ferramentas de interseção, temos muitas ferramentas, Create, Build Up or Down, são ferramentas muito utilizadas, né? E crio esses planos, falei há pouco, crio esses planos, estão vendo? Um plano único que considere tanto a topografia quanto que a deposição batimétrica. Estão vendo? Que leve em consideração isso. E que, em conjunto com a topografia inicial, que a gente tinha, em conjunto, não se gerem volumes negativos. Essa seria a superfície topográfica e essa seria já com enchimento. Estão vendo? E se assegura que não se gerem esses volumes negativos. E essa informação é exportada como DXF, como pontos, podemos transformar a pontos dispersos, e imputamos dentro do FIFLOW. Ok? E já temos todos os dados necessários para a criação do modelo 3D. Estamos falando no FIFLOW. Eu trouxe essa área definida no Plaxis Designer como área de alteração da geometria. Aqui, como linha, trouxe também do Plaxis Designer, como polilínea, a separação entre o que seria a pilha e a zona do rejeito. E aí a gente criou uma malha 2D. Malha 2D que passou o critério de la UNAI, e já com essa malha 2D, eu passo a uma malha 3D, ok? Vocês podem observar. Agora, essa malha 3D, o que a gente faz inicialmente, quando trabalha com malha mista, é primeiro criar a zona não estruturada, que seria na fundação biológica, cria toda a zona não estruturada, dependendo de como você tem a sua geologia, e então qual que é a necessidade de fazer essa discretização vertical para poder representar da melhor forma essas unidades. Faz essa discretização vertical, pode até levar e carimbar seu modelo, se tiver já o modelo geológico pronto, carimba o modelo. Aqui, esse daqui é um exemplo acadêmico, tá bom? Então, não reparem na discretização vertical, o foco é na zona não estruturada, tá? Pode levar seu modelo para carimbar, carimba, já pode atribuir os parâmetros necessários, né? E, após isso, trazemos as informações do Plaxis Design, do slice topográfico, considerando o rejeito, ou seja, a camada última da batimetria, né? Que seria essa daqui, a rocha, né? E depois aquela superfície já intersectando e considerando a pilha e o rejeito, né? A gente importa esses dados no 3D Layer Configuration, a gente adiciona duas camadas e aplica essas elevações, ok? Aplica as elevações. Uma vez que aplica as elevações, a gente tem que configurar para que não se faça uma redescritização total do modelo numérico, porque você não quer ter uma malha totalmente não estruturada, não? Se não escolhe o que seria a terceira opção, eu acho que é para apenas criar a zona não estruturada nas camadas pinched layers, e você obtém o que seria um tipo de discretização, né? Apenas da zona definida pelas superfícies que você trouxe. Se vocês lembrarem, eu apenas trouxe o que seria a superfície superior da deposição, mas eu não trouxe as outras superfícies batimétricas, beleza? Eu posso trazer aqui, por fora, né, as outras superfícies batimétricas, né, das diferentes etapas de enchimento, né, que vocês estão vendo, e posso considerar elas dentro de uma redescritização
de aquela seleção que corresponde ao rejeito, que se cria automaticamente quando você cria essas zonas de camadas pinch layers. E, ao momento de fazer essa redescritização, o modelo me considera essas superfícies como vocês estão vendo, né? Tem alinhamentos que vão indicar as camadas deposicionais, okay? Dependendo dos períodos. E vou fazendo a discretização de tal forma a que a gente consiga entrar dentro dos parâmetros padrões para assegurar uma malha de boa qualidade. Então, aqui já temos o resultado final. Vocês podem observar aqui a malha que está sendo já considerado as outras batimetrias existentes. Estamos avaliando aqui o aspect ratio. Como mencionei na apresentação, esse valor tem que estar inferior a 2,5. Se vocês reparam na legenda, as cores indicam que ele está numa faixa de até 5, né? 5 inferiores que 5, então vamos a dizer que está aceitável. Fazemos essa avaliação para cada zona não estruturada. Aqui apenas foi focada na zona de rejeito. Podemos melhorar aqui a zona da pilha também, né? Já que as seleções se vão criando automaticamente, sozinhas, ao momento de criar essas camadas pinch layer. E se você quiser implementar depois, vamos a dizer, outro plano batimétrico mais recente, vamos dizer aqui, mais embaixo, nas épocas iniciais, pois você importa esse dado, aqui, importa, você vai no Supermesh, vamos lá, aqui, Mesh, aqui, você escolhe o tipo de elemento que você quer construir, você vai e, vamos lá, ok, você traz a seleção, de rejeito, ok, e você arrastra o mapa que você quer considerar nessa redescritização, né? E aqui, nas configurações, o que a gente tem que estar de olho é de que esteja ativada a opção do DELA UNAI, né? O critério do DELA UNAI para assegurar essa malha de boa qualidade. Você pode aqui mexer também no tamanho do volume dos elementos, para ter um conhecimento, pode trabalhar com as variáveis auxiliares aqui, conhecer quais que são os volumes atuais desses elementos e já ter uma noção de qual que é a faixa desse valor. E se você já estiver trabalhando com várias seleções de diferentes camadas, você precisa colocar aí Preserve Mesh Entities para que continuem sendo representadas essas camadas, né? E também o Preserve External Boundary para que não seja editada externamente. E faz um refinamento. Então, basicamente, esse seria um passo a passo bem mais rápido do que a gente faz aqui para desenvolver essas malhas. Como vocês podem observar, dentro do FreeFlow, a gente não mexe com as informações, não. Tudo é a partir do Flux Designer. Ele nos ajudou a criar desde superfícies batimétricas, né, que a gente irá utilizar, até a exportação de todas essas informações que são input aqui, e que já nos vão assegurar que não se vão criar esses volumes negativos, né? E não vamos a ter problemas na criação da malha. Então, essas ferramentas são muito úteis dentro do contexto da criação de malhas não estruturadas.